Então, deixa eu até me apresentar, né, pessoal? Eu sou professor de Samuel e de Ricardo. É. Eu sou o professor Rodrigo, eu sou formado em biotecnologia, né? E na Baiana eu estou dando as aulas relacionadas à parte de empreendedorismo, né? Porque eu, depois da minha graduação, eu acabei dando um direcionamento mais focado para a parte de consultorias empresariais, né? Na área de biotecnologia industrial. E hoje eu estou trabalhando também num fundo de investimento relacionados à área de farmacêutica e de saúde, né? Então, a gente capta startups e investe em startups na área de saúde para o desenvolvimento de novas moléculas e novas tecnologias ali que podem ajudar as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, estou seguindo carreira acadêmica, então eu sou estudante também de doutorado, mas hoje o foco principal é a parte de atuar na área de inovação e de empreendedorismo, né? E como a área da biotecnologia tem muita sinergia, né, com a parte da biomedicina. Então, como eu estou atuando bastante bem voltado para a área de desenvolvimento de tecnologias para a área farmacêutica, eu tenho encontrado vários biomédicos e biomédicas desenvolvendo novas tecnologias nessa parte de inovação e atuando em grupos, né, multiprofissionais, cada um com sua expertise, né? Mas legal, muito bom. Vamos às perguntas, né? Conte sobre essa trajetória acadêmica durante o ensino superior, sua forma de adaptação com a nova fase, as dificuldades durante os 4 anos de curso, as lições de vida que o senhor conseguiu tirar aí durante a sua fase de graduação. Conta aí pra gente. Então, né, eu entrei na faculdade em 2010, eu sou formado, né, em biotecnologia na UFBA, e durante a graduação eu busquei ter o máximo de experiências possíveis nas áreas, né? Então, assim, porque quando a gente muitas vezes está na graduação, o curso lá era noturno, né? E como a gente tem várias oportunidades, existem ligas, existe iniciação científica, oportunidade de estágio, eu tentei sempre utilizar o máximo de tempo possível nessas outras atividades, conciliando com as próprias disciplinas. Então, eu acabei dando a ênfase na minha formação na área de microbiologia. Então, a primeira iniciação científica que eu fiz foi no segundo, entrei do primeiro para o segundo semestre na área de microbiologia ambiental, e de lá para cá eu acabei direcionando toda a minha formação para a área de microbiologia. Então, como na biotecnologia a gente não tem, né, uma especialização necessária assim no final do curso, acaba que a especialização foi se construindo ao longo de toda a formação. E, ao mesmo tempo, eu comecei a aproveitar bastante as disciplinas que não eram do meu curso. Então, como eu gostava bastante dessa parte de administração, de gerenciamento, eu comecei a pegar disciplinas de outros cursos e disciplinas extracurriculares ali também, para poder complementar a minha formação. Então, e um ponto que foi muito importante é que eu, durante a minha formação, eu tentei sair bastante também da minha zona de conforto. Porque, assim, quando a gente pensa no processo da formação como um todo, a tendência é a gente ir sempre para aquilo que a gente gosta, né? Mas só que, por exemplo, eu acabei fazendo um estágio na área de licenciamento ambiental para ficar lendo, sair da bancada do laboratório para ficar lendo o processo ambiental no INEMA, porque era uma coisa que eu achava que era importante e é que acabou contribuindo bastante com a minha formação também, né? Mas assim, eu acho que o processo de vocês conseguirem aproveitar ao máximo a oportunidade que vocês estão agora, muitas vezes a gente fica, pô, não, não vou fazer estágio agora porque senão eu vou ter que sair daqui para ir para lá para o outro lado, então não vou participar dessa liga porque vai me dar trabalho, ou por conta disso, por conta daquilo. Então, mesmo como voluntário, então eu fiz bastante estágio voluntário, e principalmente os voluntários foram o que mais enriqueceram a minha formação pessoal, porque a gente vai começando a conquistar oportunidades e crescer dentro daquelas instituições, né, que a gente está trabalhando, e conseguindo conciliar com a parte da formação, né? Então, às vezes, a gente entra muito com aquela saga de querer se formar ali dentro daquele prazo em específico e deixa de aproveitar muitas oportunidades. Então, conseguir aproveitar a oportunidade que vocês estão tendo, seja uma liga, seja uma coisa, seja outra, é muito importante, né? Principalmente vocês estão no começo do curso. Bom, professor, agora partindo para outra pergunta. O que fez o senhor escolher a biotecnologia e, após formá-lo, quais as suas expectativas com a biotecnologia no futuro do Brasil? Então, eu sempre gostei muito de biologia e eu tentava pensar em uma forma de conseguir é, aproveitar a biodiversidade do país que a gente tem, né? No colégio a gente sempre ouvia, pô, o Brasil é o país com a maior biodiversidade, é o país com a maior biodiversidade, e a gente não via muita tecnologia
sendo comentada, né, sendo desenvolvida internamente no Brasil. Hoje está começando a crescer esse movimento de desenvolvimento de novas tecnologias. E por a gente estar perto também, né, do polo petroquímico, eu falei, pô, será que a gente não consegue integrar essa biodiversidade no desenvolvimento de soluções para essas empresas que tem aqui perto? Então, o processo de escolha foi até um professor do terceiro ano. Eu sou da terceira turma, né, do curso de biotecnologia. Então, quando eu estava na escola ainda, o professor falou, pô, você já viu? Você pergunta muito sobre essas coisas daqui. Você já viu esse curso daqui de biotecnologia? Aí, quando eu fui avaliar, achei legal e acabei prestando vestibular para lá, né? E sobre a sua especialização hoje no mercado de trabalho, assim, no dia a dia, qual é a maior dificuldade dessa especialização? Assim, depois da minha formação, né, depois que eu concluí a faculdade, eu abri meu primeiro CNPJ. Então, eu abri a minha empresa de consultoria e, ao mesmo tempo, eu tinha sido contratado numa outra empresa. Mas eu já tinha muito claro que eu queria trabalhar para mim mesmo, né? Então, ter o meu próprio negócio, desenvolver, trabalhar com consultoria. E quando eu comecei a tentar vender os serviços para as empresas, eu percebia que eu entendia muito a parte técnica do processo biotecnológico, o que acontecia ali dentro dos reatores, das fermentações e tudo mais, mas eu não entendia como escrever um projeto. Então, pô, como é que eu faço um projeto? Como é que eu avalio a parte técnica de um projeto? Como é que eu dimensiono? Então, isso daí acabou me levando a fazer um mestrado na área de engenharia industrial, com foco na parte de análise de viabilidade técnica e econômico-financeira de projetos. Então, eu acabei conseguindo conciliar, né, a parte da formação acadêmica com os meus interesses profissionais. Isso daí é um ponto muito importante, porque muitas vezes, quando a gente entra numa pós-graduação, a gente pega o estudo de alguma coisa muito específica. E depois, quando a gente tenta explicar aquela coisa dali ou aplicar em outras áreas, a gente tem uma certa dificuldade. Então, eu acabei tentando expandir um pouco mais a formação ali do mestrado. E agora, no doutorado, eu acho que formação a gente nunca acaba, né? Esse processo de estudar. O mundo muda muito rápido, né? Então, quando eu entrei na graduação, não tinha WhatsApp. Então, só para vocês terem noção, 2010, que é aqui pertinho, né? Então, nesses processos de mudança, aí depois do mestrado, o professor, o meu orientador lá, me chamou para fazer o doutorado na área de biorrefinarias, né? Então, eu acho que eu consigo aplicar tanto para o produto que eu estou desenvolvendo, mas se eu pego aquela mesma parte teórica e aplico para outros produtos e outras matérias-primas, o processo é bem parecido, entendeu? Agora, professor, meio como um complemento dessa última pergunta que o meu colega fez, o que fez o senhor escolher essa especialização? Necessidade de mercado, né? Porque eu tentava vender consultoria e não conseguia. Então, tipo assim, pô, e aí, o que que eu vendo como produto? Ou o que que eu vendo como projeto? A parte técnica que eu acabei aprendendo ao longo da graduação era um dos componentes. Então, tipo assim, quando a gente pensa eu vou oferecer um serviço para o mercado, você pode oferecer um serviço técnico para desenvolver uma atividade específica, eu estou ali só para fazer aquilo, ou eu posso pegar aquele ponto dali e conseguir expandir e aplicar para outras áreas, né? Então, quando a gente pensa até no próprio processo do empreendedorismo, uma coisa que eu acabo falando bastante lá na disciplina, é que seja no próprio negócio ou no negócio de uma outra pessoa, se vocês forem trabalhar no hospital, numa clínica, no restaurante, sempre vão ter muitas oportunidades de melhoria. E se a gente fica focado só naquilo que a gente é técnico, a gente consegue entregar com excelência aquela parte técnica, mas a gente perde um pouco a visão do todo, entendeu? Então, o processo da especialização foi bem voltado para eu conseguir vender, tipo, o que que eu preciso para vender uma consultoria na área de melhoramento de processos industriais. Eu sei a parte técnica, digamos, da fermentação, mas e as outras coisas? O que que eu preciso aprender? Então foi bem pela necessidade e do que eu queria fazer, né? Porque por mais que no começo não estava dando certo, mas eu falei, eu quero continuar seguindo esse caminho daqui, entendeu? E você teve alguma matéria ali durante a sua formação que você achava que talvez não fosse utilizar aqueles conhecimentos e agora, né, já formado, acaba, né, pensando assim, né, de utilizar e acho que foi importante aí na sua carreira profissional? Mas assim, tem. Porque quando você pensa tanto na biomedicina como na biotecnologia, às vezes a gente tem uma disciplina que é um pouquinho distante uma da outra, né? E aí, quando a gente pensa, digamos, hoje, um dos grandes embates que vocês podem estar vendo lá é o processo do próprio empreendedorismo. Pô, para que que eu estou estudando isso? Para que que isso daí serve? O que que eu vou fazer
com esse conhecimento que essa disciplina está dando. Mas só que quando você pensa no mercado, quando você está ali no dia a dia, muitas vezes você começa a resgatar vários conhecimentos que você não tinha, achava que não ia servir para nada, né? Que você ia pegar, não, só vou cumprir tabela nessa disciplina aqui, já estou passado, não vou pegar mais essa aula, ou não vou pegar mais aquela. Mas só que quando você pensa no próprio processo de estudar aquele componente, mesmo sem estar enxergando tanto os benefícios dele, muitas vezes lá na frente vocês vão precisar daquele conhecimento, que acabou acontecendo comigo, porque durante minha graduação eu dei um foco muito mais voltado para a parte ambiental. E hoje eu estou trabalhando no mercado farmacêutico, né? Então, quando eu estou avaliando algumas startups na área de virologia, desenvolvimento de RNA de interferência, estudos clínicos, pré-clínicos, não sei o quê, antes eu não enxergava tanto sentido, mas hoje eu estou precisando revisitar aqueles conhecimentos dali, e com certeza isso daí, esse bloquinho da área da saúde na minha formação foi uma coisa que eu inicialmente não tinha tanta expectativa, mas hoje acaba que eu estou voltando para ele. Entendeu? Bom, professor, agora para você, a biotecnologia é uma área ou uma ferramenta que pode ser utilizada? Mas eu vejo muito como seja a biomedicina, a biotecnologia, eu vejo muito como áreas, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, um profissional com formação na área da biomedicina e um profissional com formação na área da biotecnologia e coloca para trabalhar no mesmo projeto, os conhecimentos, por mais que sejam próximos, são bem diferentes um do outro, né? Você tem a base, que é o principal, mas só que os conhecimentos próximos, né? Os conhecimentos que a gente tem entre as diferentes áreas, entre as diferentes formações, e até se você pega formações de diferentes universidades, os profissionais tendem a ter perfis diferentes. Mas eu enxergo muito como área, porque quando você trabalha ali no processo de desenvolvimento de um projeto ou de uma nova tecnologia, por mais que possa parecer que só são ferramentas, mas eu vejo muito como áreas porque impactam diretamente na formação do profissional. Entendeu? Então, ferramenta para mim é Excel, entendeu? Então, o Excel é uma ferramenta e você, tipo assim, eu vou usar de uma forma, às vezes você vai usar de outra, mas aquilo dali é uma ferramenta. Mas quando eu penso na área da biomedicina e da própria biotecnologia, eu vejo como áreas mesmo, né? Você acha que a biomedicina, junto com, né, aí a biotech, elas poderão revolucionar no futuro a forma em que as sociedades aí ao redor do mundo veem a ciência e o conhecimento científico? Já está, né, revolucionando, né? Porque se a gente pensa no processo de desenvolvimento da vacina do coronavírus, foi algo que nunca foi visto, né? Acho que na história da humanidade, o tempo de desenvolvimento e o tempo que foi disponibilizada essa tecnologia. Se você pega, por exemplo, outras pandemias que aconteceram lá atrás, o processo de desenvolvimento teve que levar muito mais tempo, né? Mas quando a gente pensa nesse processo de revolução, eu acho que a gente ainda está muito posicionado em relação à revolução sob demanda. Então, o que é que a gente precisa fazer para corrigir um problema? E não necessariamente está começando a ter um processo de movimentação em relação a isso, o que é que eu preciso fazer para melhorar a minha qualidade de vida e não necessariamente corrigir um problema. Porque quando a gente começar a partir para esse sentido propriamente dito, que aí a gente vai começar a ter impactos muito mais significativos e vai conseguir utilizar muito mais, né, a biomedicina, a biotecnologia, a medicina, os outros cursos como um todo, né, se você pensa na área de odontologia, na área de enfermagem, nutrição, eu acredito, engenharias também, né, a gente vai conseguir impactar muito mais porque hoje a gente resolve muito boa. As tecnologias, boa parte das tecnologias são desenvolvidas para resolver problemas, né, e não necessariamente para melhorar o que já está bom. Quando a gente passar para esse lado, a gente vai conseguir impactar ainda mais, né? Certo. Agora, professor, passando para a próxima pergunta, você acha que a biotecnologia está distante da biomedicina e que é possível a biomedicina trabalhar sem a biotecnologia? Assim, todos os cursos têm seus pontos de sinergia e têm os seus pontos de afastamento, né? Então, se você pensa em boa parte das atuações como biomédico, biotecnólogo ou biotecnologista não pode trabalhar, né? Então, se você pensa que quando a gente pensa no processo de formação, a gente tem as características específicas e os componentes que a gente precisa estudar. Mas só que seja para biotech ou para biomed, você tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que só o biomédico pode fazer, tem coisas que só o... Eu acredito que tudo que o biotecnologista pode fazer, vocês podem fazer também.
porque como hoje o profissional da biotecnologia, pelo menos aqui na Bahia, está afiliado ao Conselho de Química e não tem um conselho próprio, boa parte das nossas atuações são muito mais limitadas quando comparada à atuação ali do biomédico, né? Porque você tem coisas específicas que só vocês fazem e eu, como biotecnologista, não tenho coisas específicas que só eu faço. Eu estou filiado a um outro conselho, entendeu? Então acaba que a base do conhecimento eu acho que é muito próxima entre uma formação e outra. Claro que na biotecnologia a gente pode ter alguns componentes que puxam um pouquinho mais para o ambiental, aí pode ser uma coisa que fique um pouquinho distante, mas se a gente pensa no ambiental como microbiologia, que é o fundamento, tipo, que é a base fundamental, seja na microbiologia, seja na parte da fitologia, vocês têm as mesmas competências, eu acho que não fica muito distante, não. E vocês ainda têm um conselho mais forte, né? É Verdade. muito questão de perspectiva, né? Então, se vocês têm a perspectiva, não. Estão me falando que a gente só faz esses aspectos daqui. Isso daí é um ponto que é muito importante, porque quando eu comecei a fazer consultoria, que eu chegava nas empresas e falava que eu era formado em biotecnologia, o pessoal estava esperando alguém formado em administração ou engenharia. Então, o que que biotecnologia faz? O pessoal, sim, e aí? Entendeu? Então, você tem resposta de vários formatos, mas se eu acabasse que eu me limitasse em relação à minha formação da microbiologia, que foi minha linha principal, né, dentro da formação, eu só iria fazer aquilo. E acaba que, como eu fui um pouco mais persistente e tentei, tipo, recebi vários nãos, né, de várias empresas até encontrar a primeira ali que abriu uma porta, acaba que eu busquei me capacitar, né? Então, hoje existe muita forma da gente aprender vários conhecimentos, a internet está aí para isso, né? Ou as faculdades, as instituições, a gente faz curso de qualquer lugar, quase qualquer lugar do mundo pela internet. Então, se a gente quer trabalhar em um mercado em específico, a gente precisa se capacitar e buscar, porque por mais que a formação te traga ali um diploma, quando você vai para o mercado de trabalho, o que vale é a competência técnica, né? Então, você sabe fazer o que você está propondo. Então, se você está conversando sobre financeiro, você tem que falar com o financeiro, com o contador, com o administrador no mesmo nível. Entendeu? Que se você bambear, a tendência de eles se sentirem inseguros e não contratarem é muito grande. Então, seja na área da microbiologia, na administração, contabilidade, são coisas que são muito importantes. Eu acabo aqui, pelo direcionamento que eu dei, hoje eu converso com muito contador, com contador, administrador, engenheiro, e eu preciso conseguir discutir com eles no mesmo nível, nem tendo a formação, entendeu? Verdade. Perfeita colocação. E aí, né, com essa área, né, a biotecnologia, a biotech é, né, maravilhosa, como a biotecnologia aí no seu modo de ver, ela colaborou aí, né, a enfrentar a pandemia aí, né, a Covid-19, no estudo do vírus e no desenvolvimento de vacinas. Só acho que é crucial a biotecnologia durante esse período. Porque com certeza, né? Porque se você pensa até pelos métodos de sequenciamento, se a gente volta 20 anos atrás, a gente ia levar quanto tempo para sequenciar o vírus, entendeu? Então, só pela base, só para a gente entender qual é o problema, as ferramentas que a gente tem hoje, que não são necessariamente só da biotecnologia, que são relacionadas à biomedicina também, facilitaram que a gente conseguisse entender o problema de forma mais rápida e desenvolver uma solução de forma mais rápida também. Porque se fosse a gente estivesse usando o método de Sanger, né, a gente ainda ia estar fazendo o sequenciamento do vírus, né? Exato. E aí, até pegando um gancho, né, para complementar essa informação, a bioinformática também entra aí de uma forma bem poderosa, né, nessa parte do sequenciamento aí. Foi realmente uma revolução muito grande a forma em que a galera conseguiu, né, trazer esse novo método de sequenciamento aí, que colaborou até, né, para o estudo do HIV. Sim. Mas, enfim, pode seguir, Ricardo. Bom, agora partindo para outra perspectiva de pergunta, como você incentiva os jovens do nosso país a conhecer a biotecnologia? Assim, eu acho que é muito. Quando a gente pensa nesse processo de apresentar uma ferramenta, apresentar uma tecnologia, da mesma forma que eu falo lá nos componentes de empreendedorismo, é muito de perfil, né? Pô, e aí, você gosta disso? Você é bioinformática ou microbiologia? É um ou outro? Muitas vezes, a gente acaba vendo nesse sentido, né? Se eu for para um lado, eu não posso ver o outro, então eu tenho que seguir isso daqui nesse formato, desse jeito. Mas só que
a universidade nos permite ter muito acesso, né? Então, pô, não, eu não gostava de uma área específica. Pô, eu ia lá e pegava uma disciplina optativa daquela área que eu não gostava. Pô, por que eu não gosto? Por que isso daqui está tão distante de mim? Às vezes eu peguei a disciplina e falei, porra, não era para eu ter entrado, porque isso aqui realmente não é minha praia, né? Mas outras vezes eu falei, pô, não é tão ruim assim não. Entendeu? Então dá para eu usar aqui em alguma outra coisa. Porque assim, quando a gente pensa nesse negócio né, nessa área do ter acesso, vão ter pessoas, quando a gente sai da escola, vão ter pessoas que vão para a área ali de programação, vão ter pessoas que vão para a área de engenharias, vão ter pessoas que vão para a área de artes. E isso daí não restringe que essas pessoas tenham acesso às outras coisas também. Por mais que eu não goste, às vezes o conhecer é um processo muito importante. E até na graduação, às vezes é comum vocês verem entre vocês e falar, pô, não quero seguir a área de diagnóstico. Não vou seguir porque não é minha praia. Chega no final, a pessoa está fazendo o TCC sobre diagnóstico. Entendeu? Então, ter esse processo de experimentação é muito importante e não é... E pensando da perspectiva de, tipo assim, pô, não, se eu for ali só para eu conhecer, né? E aí, será que é realmente minha praia? Então, assim, eu não gosto de diagnóstico. Faz um estágio aí de 3 meses de férias numa clínica de diagnóstico, para quando você voltar, falar assim, pô, não, realmente eu não quero, não vou seguir aquilo ali porque eu não gosto. Ou a tendência de você começar a entender e começar a compreender como você pode contribuir com aquele negócio é muito legal, porque a tendência é você começar, pô, não, diagnóstico como um todo é muito amplo, mas se eu for para esse nicho daqui específico, já não tá tão ruim, entendeu? Então, eu acho que esse processo de experimentação e principalmente conversar, né? Porque às vezes quando a gente não gosta de uma coisa, a gente não quer nem discutir. E se a gente começa a discutir, começa a conversar, a gente começa a abrir novas perspectivas, né? E eu vejo que o curso da biotecnologia, o curso, na verdade não, a área da biotecnologia, cada vez mais muitos jovens têm passado a conhecer, têm se interessado, né? Digo isso pela minha própria experiência aí, né, do ensino médio e tal. Realmente aqui no Brasil eu tenho um futuro bem esperançoso quanto a mais profissionais chegando para essa área, enfim, atuando aí no mercado. Pode seguir, Ricardo. Velho, então, partindo agora para outra pergunta agora, se pudesse mudar alguma coisa em sua especialização, o que você mudaria? Mas, tipo assim, eu acho que teve muita coisa que eu fiz e que eu consegui aproveitar, e teve muita coisa que eu não consegui aproveitar, entendeu? Eu acho que os próprios tropeços que eu tive ao longo do caminho me prepararam para a posição que eu tô hoje, entendeu? Então, como é que eu tô hoje? Então, às vezes a gente pensa em só acertar, mas a gente aprende muito mais errando do que acertando, né? Então, eu acho que no meu processo de formação eu não mudaria, não me arrependo de nada, graças a Deus, entendeu? Porque assim, por mais que às vezes a gente vai avançando e bate numa barreira específica que a gente tem a visão de que não vai conseguir superar e que aquilo ali vai travar a gente, que eu não vou conseguir me posicionar ali no mercado, mas quando a gente para e começa a analisar a situação que você está naquele momento, você começa a encontrar algumas alternativas, entendeu? Acho que eu sou muito a favor da tentativa, né? Principalmente por estar no mercado de empreendedorismo, eu acho que tem que errar e errar rápido, né? E quanto mais rápido você errar, você consegue corrigir mais rápido. Realmente. Mas errei bastante, viu? Ao longo da minha formação, errei muito. E eu acho que faz parte do processo, né? Com toda certeza. E o senhor, como empreendedor, né, aí na área da biotecnologia, quais as dificuldades aí de estabelecer o seu próprio negócio aqui no Brasil? O senhor acha que o Brasil incentiva, né, esse tipo de empresa ou não incentiva? O senhor tem expectativas aí de um futuro? Se sim, quais as expectativas aí, né, desse futuro? Então, eu acho que porque quando a gente fala muito de startup ou então desenvolvimento de negócio na área de biotecnologia e da área da biomedicina, da saúde como um todo, o processo de desenvolvimento é um pouco diferente do que o processo de desenvolvimento de outros negócios, né? Porque quando você pensa na biotecnologia ou na biomedicina, você quer desenvolver um novo equipamento para fazer uma análise. O tempo de desenvolvimento é muito maior do que você fazer um aplicativo ali em um site e já fazer um teste. Entendeu? Então, assim, o mercado está preparado para as fintechs, está preparado para os novos negócios relacionados a
compra e venda de produtos, então vocês veem muitos marketplaces, várias coisas relacionadas com isso. Mas quando a gente pensa na biotecnologia, empreender em biotecnologia, normalmente a gente precisa de um capital inicial e vai queimando aquele caixa até a tecnologia estar pronta e ela entrar no mercado para você inverter aquela curva de queima de caixa e você começar a ganhar dinheiro, entendeu? E muitas vezes quando a gente tenta apresentar para pessoas que avaliam apenas a parte financeira do negócio, isso daí pode não fazer tanto sentido. E aconteceu comigo também de falar, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu estou apresentando certo? Será que faz sentido essas propostas, o desenvolvimento da tecnologia relacionado à biomedicina, biotecnologia nesse processo? E com o decorrer do tempo, eu percebi que para a gente conseguir viabilizar o desenvolvimento de tecnologias na nossa área, o processo é realmente esse, entendeu? E não necessariamente a gente tentar se encaixar como o mercado avalia, mas a gente desenvolver uma nova posição de mercado, né? Então, tipo, eu tenho feito bastante avaliações, né, na área de startups no Brasil todo, e alguns até de fora. E quando a gente começa a conversar de forma técnica com esses empreendedores, a gente consegue perceber essas principais dores, né? Mas o mercado está começando a entender o processo de desenvolvimento nas nossas áreas e está começando a abrir algumas oportunidades nesse sentido, entendeu? Então, o processo de mudança está acontecendo. Porque, assim, antes eu participava muito de programa de aceleração e falava, todo mundo avançando e eu aqui parado, como é que pode? Minha cepa, não fiz nenhum repique da minha cepa ainda para produzir o que eu preciso e a galera já está com o produto pronto. Mas só que quando a gente passa a entender que o processo de desenvolvimento é diferente e não tem problema nisso, e a gente passa a viabilizar aquilo que a gente está propondo, eu acho que se torna muito mais fácil e a gente consegue entender como levar valor para o mercado. Né? Perfeito. E aí o senhor, com, né, essa experiência e tal, qual seria o conselho que o senhor daria, né, para uma pessoa nova que está chegando na área e quer empreender aí na área da biotech, né? Quais os conselhos, né, e direções, incentivos também que o senhor daria a ela? O primeiro é a disciplina de empreendedorismo, né? Então, quando a gente pensa ali nos componentes relacionados ao empreendedorismo, às vezes a gente pode não ver tanto sentido nele agora, mas com certeza, né, ele vai conseguir impactar, seja para pessoas que vão para o mercado tradicional ou então pessoas que vão para o mercado de inovação. E ao mesmo tempo, vocês avaliarem, o que vocês querem, qual é o propósito de vocês, qual é o caminho que eu quero seguir, o que faz sentido, o que não faz sentido na minha formação, e vocês darem um direcionamento nesse sentido. Eu quero empreender. Então, tipo assim, até na minha própria trajetória, eu queria ter o meu próprio negócio, né? Depois que eu me formei, eu abri meu CNPJ, mas continuei trabalhando 1 ano e 8 meses numa outra empresa para juntar um capital para poder ter fôlego para ficar full time ali no meu negócio. Então, pensar na estratégia. O que eu posso fazer hoje? Tipo, minha mãe não podia me bancar, tipo, depois de eu formado, para eu ter essa opção. Então, eu virei e falei, não, eu preciso trabalhar, juntar um dinheiro para poder tentar o meu próprio negócio, e foi a estratégia que eu construí, entendeu? Então, em relação a cada um, às vezes eu posso seguir por um caminho, às vezes eu posso seguir por outro. Quais são as oportunidades que eu tenho na minha frente e o que é que eu quero fazer, né? Eu acho que é uma decisão muito individual. Às vezes você pode querer ir por empreendedorismo, às vezes você pode querer ir por um concurso público, às vezes você quer trabalhar no maior hospital do Brasil ou no maior hospital do mundo, e com base no objetivo que você quer, não existe caminho certo ou errado, todo mundo não precisa seguir o mesmo caminho, mas tipo, o que é que me faz feliz? E até se der errado, se eu seguir essa opção que eu estou escolhendo, eu não vou ficar frustrado. Não vou aceitar porque foi uma opção que eu quis seguir. Entendeu? Se a gente consegue entender isso daí, eu acho que a gente consegue superar muito mais as dificuldades que a gente vai ter no caminho e ser muito mais satisfeito profissionalmente, né? Independente da área, eu acho que isso daí, né? Seja biomédia, medicina, qualquer formação. Agora, professor, a última pergunta, uma pergunta até que me surgiu agora, para eu fazer para o senhor. O senhor vendo o nível que você chegou agora, como professor acadêmico, como empreendedor, o que o senhor diria para o seu eu no quesito, por exemplo, do ensino médio, no terceiro ano, no segundo ano? Rapaz, tipo assim, eu, graças a Deus, sou uma pessoa que sou muito paciente. Então, às vezes, quando a gente vai... Porque, tipo, no meu negócio, digamos, eu já fiquei 6 meses sem faturar. Só queimando caixa.
Então eu sabia, pô, não, ó, vamos nessa, tem caixa aqui, vai ter que dar, tenho que prospectar, tenho que me motivar. Então eu acho assim que vamos com calma, vamos tranquilo, entendeu? Eu acho que mais ainda eu já sou bem paciente em relação a isso, mas só que, tipo assim, o planejamento é um processo que é muito importante, então se planeje, se avalie realmente a situação, os cenários que você está, que ou nessa vida ou na próxima vai dar certo. Exato. E aí, como uma pergunta agora, até fora do próprio roteiro, conta pra gente aí o que a empresa do senhor faz, divulga aí o nome dela, fala um pouco pra gente aí da sua própria empresa agora. Então, hoje eu tenho, desde 2015, né, eu abri em janeiro de 2015 o CNPJ da Bras Biotech. Ela é uma empresa de consultoria voltada para o desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos, né? E aqui em Salvador eu tenho atuado principalmente também na área de gestão, então eu faço consultorias para grandes empresas, para parques tecnológicos, relacionados à parte de gestão empresarial. E o foco da empresa é, de forma gradativa, a gente começar a montar um portfólio de startups, né? Então, eu estou começando a fazer alguns investimentos na área de startups, porque eu quero tanto oferecer serviços, como também montar como se fosse um grupo de empresas na área de biotecnologia, de uma forma geral, para montar uma holding, né? Uma holding mista de empresas. Massa. Bom, então, acho que é isso. De qualquer forma, agradecemos aí, professor Rodrigo, a colaboração do senhor, né, para a formação dessa entrevista, pelos conhecimentos aqui dados. Eu fico muito grato, né, eu como aluno de biomedicina, né, outrora também queria ser da área da biotecnologia, né, Mas você é. aí, praticamente, vamos, vamos pensar assim, né, mas como graduação mesmo, a área da biotecnologia, sou extremamente apaixonado por tudo que a biotech faz. Para mim, a biotech é uma profissão, né? Como também a própria biomedicina e algumas outras nunca vão passar por onde quer que a humanidade vá, elas vão estar ali atrás, né? Elas vão seguir a humanidade para o resto da existência dela. E eu só tenho a agradecer ao senhor por essa colaboração, pelo partilhar aqui do conhecimento, da sua jornada acadêmica, né? E creio que outros colegas também, quando assistirem essa entrevista, né, vão ficar bem estruturados, digamos assim, com esses conhecimentos aqui dados. Então, é isso, professor. Muito obrigado, viu? Obrigado a você.